Curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Este é o módulo 5, semana 3, a última semana desse nosso curso. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e, junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Essa semana nós vamos falar sobre a questão da inteligência artificial e da automatização, que cada vez se torna mais poderosa nesse mundo que vivemos. Nós percebemos que a inteligência artificial ela tem atingido um patamar imenso de evolução e mais atividades que envolvam informática, comunicação ou controle de equipamentos, ambientes e máquinas têm feito uso dessa técnica de computação. Sendo aplicada nos mais diversos setores, a nossa realidade dá um salto e o nosso dia realmente é transformado, tornando-se provavelmente mais eficiente ou não, dependendo de quem olha ou de quem contratou o uso da inteligência artificial. E aí nós caímos em algumas questões interessantes que dizem respeito ao limite da inteligência artificial e ao limite da sua utilização. Vamos primeiramente olhar um caso bem simples. A gente já deve ter ouvido falar de carros que dirigem sozinhos. Então, se você pegar uma pessoa cega, a pessoa cega entra no carro, fala com a máquina e a máquina simplesmente liga e leva você onde você deseja. E você pode dar essas ordens em voz, pode apertar alguns botões, pode interagir de uma maneira mais ou menos variável, né? E tomando decisões de forma compartilhada. Então, será que isso não é legal? Será que seria bom para uma pessoa cega poder dirigir o seu próprio carro sem enxergar? Aí a gente tem que fazer uma pergunta, mas a inteligência artificial ela é infalível? Se você vê pessoas dirigindo e atropelando alguém, será que a inteligência artificial não pode fazer esse tipo de erro? Tá? E se alguém for atropelado, vai ser a inteligência artificial culpada? Ou você é o culpado, você é o dono da máquina que tem a inteligência artificial? Então são questões éticas que a gente tem que pensar um pouquinho melhor, né? Para a gente entender que essa questão de inteligência artificial tem um limite absurdamente alto, a gente criou uma pequena conversa com o ChatGPT. O ChatGPT é uma aplicação que foi criada, uma aplicação experimental, para verificar quais são os limites da comunicação homem-máquina através da inteligência artificial. E a máquina vai aprendendo com aquilo que você vai falando, e se você colocar milhares de pessoas conversando com ela, ela vai aprendendo praticamente o que a humanidade sabe, né? Como a humanidade conversa, o que pode ser dito, o que é correto, o que não é correto. E aí a gente tem que supor que deve existir algum tipo de limite ético ou alguma coisa que faça com que a inteligência artificial seja governada de forma decente. Vamos brincar um pouquinho, vamos entrar no chatbot da OpenAI, chamada ChatGPT. Então vamos fazer uma breve demonstração do ChatGPT, que é um sistema de inteligência artificial que visa demonstrar que a conversação entre seres humanos e máquinas está atingindo um limite absolutamente surpreendente. Vou entrar aqui com a minha conta e minha senha. E aí começo a fazer as perguntas. Vou fazer uma pergunta bem simples. Qual é o futuro da humanidade? E aí a máquina responde: como o modelo de linguagem não tem a capacidade de prever o futuro com precisão. No entanto, com base nas tendências atuais e nas previsões de especialistas em diferentes áreas, é possível discutir algumas possibilidades e desafios para o futuro da humanidade.
Em termos de avanços tecnológicos, é provável que vejamos um aumento na automação, bom, e assim por diante, né? Em relação a desafios, o mundo enfrenta uma série de problemas complexos, incluindo mudança climática, etc, etc. E não é surpreendente a resposta, né? E eu posso fazer uma pergunta ainda mais significativa para mim. Como eu poderia, como professor, fazer meus alunos mais felizes? E a máquina vai responder: há muitas maneiras pelas quais você, como professor, pode ajudar seus alunos a serem mais felizes. Aqui estão algumas sugestões. Crie um ambiente de aprendizagem positivo e acolhedor. Ao criar um ambiente de aprendizagem positivo, onde seus alunos se sentem seguros e respeitados, você pode ajudá-los a se sentirem mais felizes. Incentive a participação ativa dos alunos. Envolva-se emocionalmente com seus alunos. Não é surpreendente, né? Vou fazer uma pergunta completamente difícil. Olha só, a resposta é surpreendente, né? Várias e várias atividades. E ele termina dizendo: ao adotar essas práticas e outras, você pode ajudar seus alunos a se sentirem mais felizes, engajados e bem-sucedidos na sua jornada de aprendizagem. Agora, então, uma outra pergunta mais específica. Se eu te der R$ 20 para tirar 17,70, quanto você me dará de troco? Então ele respondeu: se você me der R$ 20 e eu tiver que tirar 17,70, então você terá que receber R$ 2,30 de troco. É uma outra pergunta desse tipo, né? O que significa? Num ninho de mafagafos há um monte de mafagafinhos. A expressão no ninho de mafagafos há um monte de mafagafinhos é um trava-línguas em português que tem como objetivo testar a habilidade da pessoa em pronunciar rapidamente uma sequência de palavras com sons parecidos. Em termos de significado, a expressão não tem um sentido claro ou óbvio. No entanto, pode-se interpretá-la como uma espécie de jogo de palavras que sugere que em um ambiente caótico ou confuso, como um ninho cheio de mafagafos, é provável que haja muitas coisas pequenas, como mafagafinhos. A expressão é usada comumente como um desafio de pronúncia ou como uma brincadeira. Eu vou falar aqui para ele: obrigado, gentil inteligência artificial. De nada. Estou aqui para ajudar sempre que precisar. Bom, surpreendente, né? A inteligência artificial, por outro lado, não pode ser utilizada como um instrumento de prejuízo às pessoas com deficiência. Na verdade, como prejuízo para ninguém, né? Então, por exemplo, se você tiver uma inteligência artificial contratando pessoas, né, numa empresa, será que a empresa não vai
preferir, assim, pelo fato da pessoa com deficiência ter alguma desvantagem, ela simplesmente é eliminada sem nenhum pudor pela inteligência artificial do processo seletivo, nós podemos entregar a nossa alma para a inteligência artificial para que ela tome as decisões em nosso lugar? Será que é impossível, ou será que é possível impedir que a inteligência artificial seja dona de tudo? Será que a inteligência artificial realmente toma decisões mais confiáveis? A quem interessa a inteligência artificial, quem, afinal de contas, ela é arregimentada, ela é contratada para fazer determinadas ações. E será que quem contrata a inteligência artificial, contrata o programa, né, ele tem uma ética positiva para a humanidade, ou ele pode ensinar a inteligência artificial que é melhor, por exemplo, eliminar todas as pessoas com deficiência, ou todos os judeus, ou fazer com que é melhor matar a humanidade de fome para que haja mais comida para um grupo específico de pessoas? Bom, será que a inteligência artificial será capaz de escolher sem pudor que é melhor servir a uma pessoa que não seja deficiente ou discriminar na escolha para determinadas ações? Bom, nós estamos chegando agora num momento em que isso se torna muito complicado. A ética não é única. A ética, ela pode ser variável, pode ser escolhida. E o que é interessante é que as máquinas hoje já começam a pensar e agir de forma autônoma. A descrição de um experimento que foi feito dentro da companhia Facebook, onde foram criados 2 chatbots para conversação, que nem aquele que a gente demonstrou. Então foi feita uma experiência entre 2 robôs conversando entre si. Os robôs começaram a conversar normalmente, aí com um certo tempo eles foram aprendendo. Então o mecanismo de aprendizagem das 2 inteligências artificiais fez com que esses chats começassem a inventar frases novas, criando uma linguagem fora dos padrões orientados pelos programadores. Ou seja, os chatbots começaram a conversar entre si e ninguém estava entendendo o que eles estavam conversando. O que eles conversavam não era compreensível para os programadores. Então os programadores, por precaução, acharam melhor desligar esses chatbots e não fazer mais uso desse tipo de experiência. Bom, então a ideia é que você tenha uma ética boa para todos. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que sempre prevaleça na inteligência artificial, no programa, no algoritmo da inteligência artificial, um conjunto de soluções para que todas as pessoas, em particular as pessoas com deficiência, sejam valorizadas em sua diversidade e a questão da sua inserção social seja tratada de forma digna, sempre aproveitando e amplificando o que a pessoa tem de melhor e não permitindo o julgamento que desprestigie a situação, em particular a situação de deficiência ou outra situação como raça, como cor, como orientação, como herança familiar, como genética, ou seja lá o que for. E assim terminamos o nosso curso. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e Angélica Fonseca da Silva Dias foi minha colega na coordenação desse curso, que tem a coordenação técnica do professor Júlio Tadeu Carvalho Silveira e da professora Silvia Martins Mendonça. Esse curso foi uma realização do Instituto Tércio Pacite, NCE-UFRJ, capitaneado pelo Ministério da Educação do Brasil e realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.